nesse nosso primeiro encontro, é muito importante você ter clara a ideia que nós vamos tratar da redação oficial especificamente em provas de concursos. Lembramos que esse assunto, redação oficial, ele pode aparecer na sua prova como fazendo parte de alguma questão objetiva em que a banca vai solicitar para você marcar como certa ou errada alguma alternativa. Uma outra maneira é a banca avaliar se você tem o conhecimento necessário, que ela considera necessário sobre redação oficial, levando você a produzir um texto, e isso faria parte de uma prova discursiva. Então você seria convocado a produzir um texto, um documento oficial. Lembramos logo em princípio que quando nós falamos em redação oficial, nós estamos tratando da maneira pela qual o poder público ele redige, ele produz as suas comunicações oficiais ou os seus atos normativos. Então, lembrando que a redação oficial, a produção dos textos, ela está delimitada pela finalidade de ser instrumento das comunicações oficiais ou da produção de atos normativos. Esse é o primeiro detalhe que você deve ter em mente. O segundo detalhe é que no caso da redação oficial, você tem que considerar quem comunica, o que é comunicado e o destinatário dessa comunicação. Lembrando que quem comunica é sempre o serviço público, não é um particular, não é uma pessoa. Quem comunica é sempre o serviço público. Então, algum ministério, alguma secretaria, algum departamento, alguma divisão, algum serviço ou alguma seção. Tenha sempre isso em mente. Quem comunica é sempre o serviço público. No caso, algum ministério, alguma secretaria, algum departamento, alguma divisão, algum serviço, alguma seção. O que se comunica, o que é comunicado, o texto oficial, ele trata sempre de algum assunto que é relativo às atribuições do órgão, do ministério, da secretaria, do departamento, da divisão, do serviço, da secção. O que é que esse órgão comunica? O assunto é sempre relativo às atribuições de um desses órgãos. O destinatário, por sua vez, dessa comunicação é o público. Pode ser uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, tanto do Poder Executivo como dos outros poderes. Vamos sistematizar? No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público, algum órgão, alguma secretaria, algum departamento, algum ministério. O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. E por último, o destinatário dessa comunicação é o público, que pode ser uma instituição privada ou outro órgão de entidade pública do Poder Executivo ou dos outros poderes. Então, o público, uma instituição privada, outro órgão ou entidade pública do Poder Executivo ou dos outros poderes. Por isso, é muito importante você observar, ter sempre clara a ideia, que o documento oficial, o texto oficial, ele deve ter como características imprescindíveis, necessárias, obrigatórias, a clareza e a precisão, a objetividade, a concisão, a coesão e a coerência, a impessoalidade, a formalidade e a padronização e o uso da norma padrão da língua portuguesa. Tenha sempre em mente que o texto produzido, o texto oficial, ele tem como características a clareza e a precisão, a objetividade, a concisão, a coesão e a coerência, a impessoalidade, a formalidade, a padronização
e uso da norma padrão da língua. Tudo isso é decorrente de um atributo constitucional, né? Esse atributo constitucional, ou seja, um atributo que vem lá na Constituição, lá no artigo 37. Observe o artigo. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Chamo a atenção que esse artigo 37 ele pode ser objeto, né, de averiguação se você domina esse conhecimento. O artigo 37 da Constituição, ele diz que a administração pública, direta, indireta e de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha o comentário que aparece no Manual da Presidência da República. Não confunda Presidência da República com Presidente da República. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando, né? A Constituição remete na produção de textos à impessoalidade. Então, se a publicidade, a impessoalidade e a eficiência são princípios fundamentais de toda a administração pública, esses princípios devem ser igualmente, né, importantes e devem nortear a elaboração dos atos e das comunicações oficiais. Chamo a sua atenção à necessidade de você aprender ainda hoje, memorizar ainda hoje, quais são os atributos que devem, as qualidades que devem nortear a produção de um texto oficial. E lembrando que é muito importante você memorizar o artigo em que isso aparece. É o artigo 37 da nossa Constituição. Esse é o nosso primeiro encontro. Nós desenvolveremos esse conteúdo específico para a prova de concurso. Lembrando a você que é muito importante você ter uma sequência, né, e que você pratique exercícios e resolva questões de provas. Nós estaremos com você sempre até a véspera da sua prova. Até o nosso próximo encontro. Não deixe para estudar isso amanhã. Aprenda isso hoje como prioridade. Uma questão muito importante, um conhecimento muito importante, que com certeza começará a facilitar a sua entrada no serviço público. Até o nosso próximo encontro.